Olá pessoal, continuando o nosso curso de desenvolvimento de um sistema na VCL do Delphi, hoje a gente vai continuar o desenvolvimento dos métodos da classe de profissionais. A gente está na terceira parte já da criação dessa classe, que é a responsável pelo funcionamento do nosso cadastro de profissionais, tá? Antes de dar início à nossa aula, eu vou comentar aqui uma sugestão, dica de um usuário, de um inscrito do nosso canal, né? Onde ele menciona dois detalhes a respeito dessa classe que a gente tem que mencionar. Eu não mencionei anteriormente, então ele lembrou a gente que tem que fazer alguns detalhes aqui. O primeiro é no método PRC deleta que a gente fez na aula passada, que é o seguinte, pessoal: se você deletar um profissional onde já tenha lançado um agendamento, esse agendamento vai ser excluído ou vai ficar com a chave estrangeira perdida. Eu até mencionei para ele que a gente tinha falado a respeito disso na criação do banco de dados. Então, para resolver esse problema aqui, vocês teriam duas opções. A primeira é fazer um select aqui antes da exclusão, verificar se esse profissional tem algum agendamento e, se tiver, avisar o cliente, ou melhor, o usuário do sistema, de que se ele excluir esse profissional, o agendamento dele também vai ser excluído ou vai ficar com problemas. E a segunda opção que eu mencionei quando a gente criou o banco foi a respeito da chave estrangeira aqui no banco de dados. Então, na tabela de agendamento, tem a chave estrangeira do cliente, do profissional e do usuário. Então, você pode mudar aqui, ó, nas opções da chave, no on update e no on delete. Eu deixo sempre no restrict aqui, pessoal, para bloquear a exclusão, né, nesse caso do profissional, se ele já tiver um agendamento. Se vocês colocar o cascade, ele vai excluir tudo, né? O set null ele vai deixar nulo o campo, e o no action vai ter a mesma função do restrict, tá? Então, vocês podem tanto bloquear por aqui, logicamente, se bloquear por aqui, ele vai dar uma mensagem em inglês para o usuário, um erro em inglês, e aí vocês podem tratar esse erro, tá? A gente, por enquanto, não vai fazer nada nesse método aqui, vai fazer só lá no cadastro do cliente. Vou mostrar como tratar esse problema mais detalhadamente, tá? Mas fiquem à vontade se vocês quiserem fazer alguma espécie de bloqueio aqui ou lá pelo banco de dados, tá? E o segundo detalhe que ele mencionou é nessa função de consulta. A gente cria a consulta e não libera ela da memória. Isso daí pode gerar um memory leak, ou seja, você reservou um espaço de memória para qualquer consulta, mas terminou o procedimento e não liberou ela da memória. Ela fica lá ocupando aquele espaço. Então, o certo, pessoal, é sempre que criar algum componente ou alocar memória, vocês liberar quando não precisar mais usar. E como que a gente pode resolver isso daqui? Eu não posso liberar ela aqui no formulário de consulta porque essa query vai ser mostrada num dbgrid. Então, se eu liberar ela da memória, dá problema. Então, eu pego o var quer consulta, em vez de deixar ele no procedimento, eu coloco ele aqui em cima, tá? E aí no create, em vez de eu criar a quer consulta no procedimento, eu crio ela quando eu criar a classe. Então aqui, ó, no create da classe, eu coloco a criação da quer consulta. E quando eu destruir ela, eu libero ela da memória, dou quer consulta.destroy. Então no destroy da classe, eu pego e coloco aqui o quer consulta.destroy. Desse jeito a gente atende a solicitação do nosso inscrito para evitar o memory leak, tá? Fiquem à vontade aí, se vocês quiserem fazer de outra forma. Essa é uma opção, tá? Para a gente corrigir esse detalhe aqui que não foi mencionado, porque dentro do procedimento a gente não pode liberar ela pelo fato de estar sendo utilizado numa dbgrid, que vai ser esse dbgrid que eu estou colocando aqui. A gente esqueceu de pôr no desenvolvimento do cadastro de profissionais, então eu vou colocar um dbgrid aqui para quando o usuário for cadastrar, ele já saber quem são os profissionais que estão cadastrados, tá? E agora, pessoal, continuando os nossos métodos da classe, a gente já tinha definido aqui a FNC inserir alterar.
na outra aula, já tinha definido o cabeçalho dela e agora a gente vai desenvolver. Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui uma variável, uma carry inserir, vou dar o nome para ela de inserir, e ela vai ser do tipo tfdcarry. A gente vai fazer o mesmo procedimento que a gente está acostumado a fazer. Antes eu vou colocar um try final aqui e um try except para poder pegar o erro. Se houver algum erro na hora da inserção ou da alteração, eu pego esse erro com dois try aqui, um try dentro de outro. Então eu coloco except on, crio a variável aqui i do tipo exception, tá? Faço a declaração dela aqui e com isso eu consigo pegar o erro, se houver, e jogar dentro da nossa variável alt-erro, essa daqui, ó. Tá? Então eu coloco aqui o erro, recebe o e, ponto, a mensagem da exceção que ele está retornando. E jogo um result false para avisar o usuário de que a inserção não foi completada com sucesso. Tá? Então dessa forma eu já estou apto a pegar o erro se houver, e a gente tem que fazer aqui a declaração do nosso select, do nosso SQL, perdão, de inserir ou de alterar de acordo com a operação que a gente quer. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa parte aqui para a gente agilizar um pouquinho. Eu expliquei para vocês o porquê que eu desconecto e depois conecto na aula passada. Depois a gente vai precisar criar a carry, né? Então eu vou copiar essa parte aqui para a gente facilitar. Vou criar essa carry inserir que a gente colocou aqui, declaro ela na variável. Então aqui eu troco. E aí eu preciso destruir ela aqui. Criei para evitar o memory leak e a gente no final destrói ela. Então agora eu preciso colocar a nossa cláusula SQL de acordo com o tipo de operação que a gente vai fazer, tá? Então depois de conectado no banco e criado a nossa carry, antes eu vou colocar aqui um result true. Se deu certo a inserção e alteração, ele vai retornar true a função. Então eu coloco aqui como uma última linha antes do except. E aí, pessoal, eu começo a montar o nosso SQL. Vou copiar essa parte aqui para ficar mais fácil. Vou jogar ele aqui. Agora a gente vai ajeitando para ficar certo a nossa indentação aqui do código, né? Mudo aqui para carry inserir. E aí eu vou alterar esse select aqui, pessoal. Não vai ser mais select, vai ser insert e update, tá? E aqui no carry inserir, como eu vou dar um insert ou um update, não pode ser mais carry inserir.open, tem que ser exec.sql, tá? O open você só usa ali para o select. Esse parâmetro aqui ptexto não vai ter mais, vai ser outro parâmetro. Eu vou separar aqui quer inserir.close e o sql.clear, eu vou deixar ele fora do if, porque ele vai ser para qualquer procedimento que eu fizer aqui dentro dessa função. Então se eu testo, se a operação for do tipo inserir, então eu vou montar meu SQL com o SQL de inserção. Se não, eu monto com o update. Então eu jogo aqui essa parte aqui dentro. E aqui eu dou um else caso não seja inserir. Então se não for inserir, vai ser alterar. Como eu só tenho dois comandos, eu não preciso fazer outro if aqui. Se vocês precisassem fazer um outro procedimento aqui, como delete, se você colocar o delete aqui dentro desse procedimento, pessoal, então aí vocês fazem outro if. Ou se não, usa essa variável tipo de operação do tipo inteiro e faz um case, tá? Também dá certo. Fiquem à vontade aí porque tem gente que não gosta de usar if no sistema. Também não é muito aconselhado usar bastante if, tá? Quanto mais if vocês eliminar, melhor. Então eu vou montar o meu select de inserção aqui. Insert into profissionais, que é o nome da nossa tabela. E aí eu vou colocar o nome dos campos que eu vou inserir. Como na criação do banco de dados
eu mencionei para vocês que não ia deixar com autoincremento, porque eu queria mostrar uma opção para vocês como fazer por dentro do Delphi o autoincremento, tá? Eu particularmente uso o autoincremento sempre que possível, para ter menos código aqui. Mas como esse daqui é um curso, eu preciso mostrar para vocês como fazer essa opção, tá, dentro do Delphi, se vocês não puderem usar ela com autoincremento dentro do banco. Então eu coloco insert int profissionais, o campo ID profissional, DS profissional, DS especialidade e o contato, values, e aí eu coloco os parâmetros, dou nome para os parâmetros que vão receber os nossos valores que vão ser inseridos dentro da tabela. Então eu monto ela aqui, tá? Esse daqui é um SQL padrão de inserção, tá, pessoal? Acho que não tem dificuldade aí. Se vocês tiverem dificuldade com linguagem SQL, dá uma pesquisada aí, porque é muito importante saber direitinho. Então eu coloco os parâmetros que vão receber os valores, tá? E aqui eu apago essa parte. E aí, pessoal, vou copiar aqui para montar o nosso SQL de update. Então, se não for inserção, é update. Então, aqui eu coloco update, o int sai fora, update profissionais, set, e aí os campos e os parâmetros que vão ser alterados. O ID profissional é a chave, então a gente não altera, tá? Então ele não vai ter aqui no update. Vamos ajeitar aqui, copiar essa parte. Eu preciso pegar o mesmo nome de parâmetro do SQL de cima, tá, pessoal? Aqui eu substituo o ID profissional, porque não vai alterar o ID, que ele é chave. Tá? E aí eu coloco os outros campos que vão ser alterados. Vou montando a minha SQL de update. Tá? Então, repetindo, os parâmetros precisam ter o mesmo nome do SQL de cima, porque a gente vai atribuir eles logo abaixo e para eles ficarem fora do if eu dou o mesmo nome, tá? Então aqui vai a especialidade e o contato. Copio novamente os parâmetros. E assim eu monto o meu SQL de update. Sem esquecer da vírgula aqui. Aqui tem que ser a cláusula where. Então aqui eu vou passar o meu parâmetro ID profissional, tá? O que vai mudar em termos de parâmetro de um SQL para outro? Justamente o ID profissional, que eu já vou ter guardado dentro da variável da classe, que a gente escolheu para alterar e preencheu as variáveis da classe. Isso daí eu vou mostrar para vocês na aula que vem. E no inserir, eu preciso pegar o último código e somar mais um nele, né? Porque a gente, mais uma vez, não está utilizando o autoincremento do banco, para eu poder mostrar para vocês como é que faz isso, tá? Então, a gente precisa colocar o parâmetro do ID profissional dentro de cada if aqui, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, vai ser o PID profissional e aqui também, PID profissional. Só que aqui ele vai receber o próximo código e aqui embaixo ele vai receber a variável da classe que já está com o ID armazenado. Então, lembrando que para usar as variáveis, as propriedades dentro da classe, eu uso com o F na frente aqui. Tá? Então aqui fica FD profissional, que é o que está declarado aqui, ó, do tipo inteiro. Então eu volto aqui e troco aqui para inteiro. E aqui no inserir, eu vou ter que buscar o próximo código da tabela profissionais.
Então, para isso, eu vou criar uma função chamada FNC próximo código. Lembrando mais uma vez, isso é no caso de você não usar o autoincremento, tá? Eu vou fazer a declaração dessa função. Eu já fiz ela anteriormente para a gente ganhar tempo, porque é uma função simples, pessoal. É mais ou menos usando a lógica que a gente está fazendo aqui. Então eu vou abrir minha unit funções, que é onde eu guardo as funções que eu posso usar, e eu tenho aqui a FNC próximo código. Passo para ela a tabela e o campo que eu quero que traga o próximo código e retorno um número inteiro. Então essa função você pode usar para qualquer tabela do seu sistema. Você precisa retornar o próximo código em branco, tá? O que a gente faz? Declara uma char temporária, char consulta, atribui já para a função o result igual a 1. Por quê? Porque se a tabela estiver vazia, não tiver nenhum, o próximo código é o número 1. Então a gente atribui esse valor logo de cara. E dentro de um try, faz aquele mesmo esquema, pessoal. Desconecta no banco, conecta novamente, cria char consulta, atribui a essa char consulta que a gente criou, inicializou, o nosso componente de conexão, tá? Que está lá no form dados, e aí atribui a ela um select para buscar o maior valor do código que a gente quer. Então, select max, o campo. Pode ser o campo de qualquer tabela, que eu vou passar aqui pelo parâmetro. Como eu não sei o nome desse campo ainda, então eu dou um nome genérico para ele, scódigo, para poder pegar ele depois. From e o nome da tabela que eu quero que ele retorne. Aqui vocês fiquem à vontade para criar o select que quiser, tá? Vocês também podem dar um select campo decrescente, desc, né? E limit igual a 1, enfim, pode usar da maneira que preferir, tá? Depois de executado esse select, se esse campo código for diferente de vazio, então eu pego esse campo maior aí que a gente selecionou pelo max, né? E somo 1 a ele. Agora, se ele retornou vazio, ele vai ficar com result igual a 1, tá? Porque é o primeiro campo da tabela. E depois eu destruo lá no finally, eu destruo don't-care consulta.destroy. Então ele vai retornar 1 se não tiver nada preenchido, ou vai retornar o número máximo somado mais 1, que é o próximo código nosso. Então, uma função simples que pode ser usada para qualquer tabela do seu sistema, caso você não possa usar o autoincremento ou não queira usar o autoincremento, tá? Então, aqui eu chamo a função FNC próximo código, passo o nome da tabela, que é a tabela profissionais, e passo o campo que eu quero trazer o próximo, é o ID profissional. Então, dessa forma, eu preencho o nosso ID profissional caso esteja fazendo uma inserção, tá? Então, fica aí a dica. Para quem não quiser usar o autoincremento do banco, pode usar essa funçãozinha para trazer o próximo código, tá? Dessa forma a gente já montou o nosso insert e update, então a gente precisa colocar os outros parâmetros que faltam para essa tabela, que são comuns tanto para inserir quanto para alterar. São os parâmetros que não vão mudar. Então, para isso, eu vou vir aqui embaixo, nesse query inserir parâmetro by name aqui, ó, e vou copiar e colar, porque são 3 parâmetros que faltam para a gente popular. O nome do profissional, que é o DS profissional, a especialidade dele, DS especialidade, e o contato. E aí eu atribuo os valores que estão dentro das variáveis da classe, que eu vou mostrar para vocês como popular na aula que vem. Depois de toda essa classe pronta, vocês vão ver como é fácil trabalhar com o profissional ali, tá? Com cadastro. Então eu mudo o nome deles aqui. E aqui o contato. Então dessa forma o nosso procedimento de inserir e alterar fica pronto, pessoal. As vantagens de fazer dessa forma, com classe,
eu vou fazer um vídeo mais para frente só para mostrar para vocês o porquê disso tudo aqui, o porquê toda essa teoria aqui, tá? Eu vou mostrar para vocês a facilidade que vocês vão ter de dar manutenção no sistema utilizando essa forma aqui, tá? Então mais para frente eu mostro. Mas a nossa classe de profissionais está pronta. Mais para frente pode ser que a gente venha alterar ou acrescentar coisas nela, né? Vou dar um Alt PS aqui para ver se tem algum erro. Passou tranquilo. Então é isso. Nossa classe pronta. Na aula que vem a gente põe ela para funcionar. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí, tá? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like. Muito obrigado e até a próxima aula.